Bom dia! Vocês estão bem? Rio Grande da Serra surpreende, né, Wesley? Eu vim de manhã, estava um frio. Cara, 8 horas da manhã, a gente aqui, né, estava um frio, aí foi esquentando. Tirei a blusa, arregacei as mangas aqui. Mas que bom, né, que está calor. Quem está calor aí? Glória a Deus. Quem está com o coração quentinho? A presença do Senhor sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, este mês... Obrigado, Léo. Deus abençoe. Este mês nós estamos falando sobre o sermão da montanha. Alguns falam sermão do monte também, né? Então vamos dar continuidade. O pastor falou no capítulo 5, né? O começo do capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre Jesus dizendo a si mesmo, né? Que ele veio para cumprir a lei. Ali no capítulo 5, vamos abrir então, começar aqui, capítulo 5, versículo 17. Quem tem Bíblia aí, dá uma glória a Deus. Quem tem Bíblia digital, dá uma glória a Deus também. Ah, a maioria, hein? Vamos virar isso aí, vamos virar esse placar aí, gente. Amém. Glória a Deus. No capítulo 5, a partir do versículo 17, nós vamos ler. Jesus dizendo: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Continua. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Até aí. Irmãos, é interessante que Jesus, né, veio trazer sobre nós a graça de Deus. Né? O que é a graça? É o favor de Deus, o favor imerecido. Imerecido justamente porque nós não merecíamos, correto? Se nós formos ver... na lei judaica são mais ou menos 613 mandamentos. É muito mandamento, né? Pensa na Constituição brasileira, né? Quem aqui já leu a Constituição? Mas sabe que se cometer algum crime vai preso, certo? Vocês estão sabendo, então. Então, 613 mandamentos na lei judaica. E nós conhecemos 10. Malemar, 10, né? Que tem os mandamentos lá das tábuas da lei. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, e por aí vai. E eu não sei também de cor também, eu vou falar para vocês. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Ele não veio abolir esta lei, ele veio cumprir. E Jesus dizendo que veio cumprir esta lei, então Jesus também estava debaixo da lei, correto? Podemos dizer isso? Amém? Temos dúvidas sobre isso? Não. Jesus veio cumprir esta lei. E é interessante que Jesus diz que a nossa justiça, ela precisa ser superior à dos fariseus e dos mestres da lei. É interessante porque os mestres da lei, eles estudavam o Pentateuco ali, né? Os fariseus também eram pessoas que se dedicavam a essa lei, se dedicavam ao estudo da lei, seguiam ela tintim por tintim e faziam o que era pedido. Então, por que Jesus... ao dizer a respeito da lei, fala, vocês têm que ser melhores, vocês têm que ser superiores. A justiça de vocês precisa ser superior à dos fariseus e os mestres da lei. Não que eles estivessem errados, mas de certa forma Jesus sabia que, por mais que nós possamos ter as coisas decoradas a respeito de Deus, as leis de Deus sobre nossas vidas, o que fazer ou o que não fazer, nós precisamos ser superior no sentido de, será que o meu coração está em Deus? Ou será que eu estou apenas vivendo religiosamente o que me foi proposto? E essa é a grande questão, irmãos. Nós não podemos cair no engano de, eu não faço nada de mal. Eu respeito a lei de Deus. Eu não minto, eu não roubo, eu não faço nada
contra o Senhor eu não peco. Legal, você está cumprindo a lei. Mas o que Jesus deseja de nós são corações que realmente estão inclinados a amá-lo e obedecê-lo por quem Ele é, não pelo que Ele determinou. Amém? Estão entendendo? Então, não é que os fariseus, os mestres da lei, não irão para o céu. Mas Jesus falou do maior e do menor no reino dos céus. Olha só que interessante. Se nós queremos ser maiores no reino dos céus, nós precisamos ir além do que está escrito a respeito da lei. Nós precisamos ir além de simplesmente seguir a lei tintim por tintim. Nós precisamos de um relacionamento íntimo com o Senhor. E Jesus, quando Ele trata a respeito da lei, e mais à frente nós vamos ver aqui, Ele estabelece um padrão ainda maior para as nossas vidas. Vamos ler ali um pouco mais à frente, por favor. No versículo 21. Só um exemplo aqui. No 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, não mate, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ai, quem já se irou contra o irmãozinho aí? Ah, Pepe, né? Não. Se nós não cuidarmos do nosso pensamento, nós nos iramos contra o nosso irmão. Então, apenas um exemplo, irmãos. O que Jesus está propondo aqui? Jesus está propondo algo ainda maior. Se nós sequer pensarmos, nós estaremos pecando. Uau! Para nós pode até parecer algo pesado, mas a grande questão aqui, irmãos, não é se o padrão está alto ou não, Fábio. A questão é, em que momento eu cheguei a este ponto de pensar mal do meu irmão? Entendem? Porque se eu cheguei a este pensamento de tentar fazer algo, se eu cheguei ao pensamento, quer dizer que aquilo que eu vivo no Senhor não está correto. Aquilo que eu vivo no Senhor, para chegar a este ponto, teve algum desvio de caminho aí. Porque se em algum momento eu pensei em matar alguém, se em algum momento eu pensei em roubar, se em algum momento eu pensei em fazer algo que ofenda a Deus, quer dizer que o meu relacionamento não está nele. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, tem as leis, não matarás, não roubarás, mas eu estou dizendo para você, se você sequer pensar, ou seja, o seu pensamento não está em Deus, o seu coração não está em Deus a ponto de você chegar a isso. Então, Jesus, Ele está voltando aí às etapas, certo? Primeiro você pensa, depois você age. Jesus está antecipando o seu pensamento. Olha só que maravilha. Para quê? Para que você não venha pecar. Porque é muito mais fácil evitar, que você pense algo, muito mais fácil isso do que você ficar pensando e aí fica remoendo na sua cabeça e em determinado momento você vai ceder e você vai fazer. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, antes de você pensar, deixa que eu cuido da sua vida. Antes de você pensar, vamos ter um relacionamento aqui para que você não venha ter esses pensamentos. Olha só que maravilha, que olhar diferente que nós temos aqui. Então Jesus, Ele falou a respeito do homicídio aqui como exemplo, Mas Ele fala a respeito do maior mandamento e nós conhecemos. Qual é o maior mandamento? Amarás? Cadê o Amaral? Está no Kids. Amém. Amará o Senhor teu Deus, de todo entendimento. E ao próximo? É isso. Então a gente pode ver aqui, irmãos, simplesmente que a lei, ela não foi anulada. Jesus não anulou a lei. Ele simplesmente resumiu no amor. Olha só. Romanos 13:8, vamos ler. 13:8 diz assim, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu o quê? Olha só. É fácil amar o irmãozinho? Não? Tem gente que é fácil, né? Na sua família, assim, você ama seu filho, Pepe, sua filha? Não, ama. É fácil amar, né? Gostoso amar. Aí você ama aquele adversário lá no futebol, lá, que te dá uma entrada assim forte, incircunciso. Ama, tem que amar.
Mas quando nós entendemos isso, às vezes, né, é difícil, né, porque nós precisamos exercer o amor independente de quem for. Não que a gente tem que morrer de amores, né, por alguém, mas nós temos que olhar com o olhar de Cristo. Amém? Uma vez que nós entendemos isso, fica fácil nós cumprirmos a lei do Senhor. Vamos lá em ler então? Versículo 27, Mateus 5, 27, por favor. Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Próximo, Mateus 5:33, por favor. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente amém. Quando disserem não, que seja o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, Pepe. Glória a Deus. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Continuando. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Aí é difícil, né, irmãos? Pedir algo emprestado, né? Quem é que é ciumento com as coisas? Eu sou com meus instrumentos aí, ó. Mas se a pessoa pede emprestado, depende da pessoa também, né? A gente empresta com muito amor. Amém? Então, continua aí. 40 e... isso. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Até aí, irmãos. Aí pula ali para Tito 2:11. Então, em tudo isso, Jesus foi citando a lei, certo? Foi citando a lei e aí, de repente, ele estabelece esse padrão para nós. Como eu disse, antes que nós possamos pensar, né, é necessário nós avaliarmos a nossa vida com Deus. Olhe para você um pouco, assim. Vamos fazer uma reflexão aqui, todo mundo junto. Algum desses pensamentos aí que Jesus citou passou pela sua cabeça nos últimos tempos? Nessa semana, vai? Vamos falar ontem. Passou? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Porque nós não somos perfeitos, isso é uma verdade. Mas nós estamos sendo santificados, amém? Nós estamos buscando essa verdade, amém? Nós estamos buscando ser melhores para os outros, né? E nós estamos buscando um relacionamento com o Senhor diariamente. Ou pelo menos esse devia ser o nosso desejo. A verdade é que o Senhor, Ele deseja um relacionamento íntimo com nossas vidas. Ele não jogou isso por acaso. Ele não falou por acaso. Quando Ele diz, olha, antes que você pense, né? Já tem um relacionamento, antes que você peque, né? Não pense. Jesus, Ele deseja que nós possamos amar ao nosso próximo. Jesus deseja algo mais profundo com nossas vidas. Abre lá Tito 2:11, por favor. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Ele nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Amém? Qual é a graça de Deus que se manifestou aqui? Quem é a graça de Deus manifesta? Jesus. Então Tito está dizendo justamente isso. Ele nos ensinou a renunciar às nossas impiedades. Ele nos ensinou a renunciar às paixões deste mundo e a viver de maneira sensata. A verdade é que, até a psicologia explica, né? Nós somos seres desejantes. Nós estamos sempre desejando. Nós estamos sempre procurando algo para nos saciar. Nós estamos sempre procurando algo que possa nos completar. Então, o grande perigo, irmãos, e eu quero frisar isso com vocês, é que se Jesus não estiver no nosso maior desejo, se Jesus não for aquilo que nós mais desejamos, nós vamos viver numa incompletude. Se Jesus não for o nosso tudo, a nossa plenitude, se Jesus não for completo em nossas vidas, então a gente sempre vai estar nessa escravidão de estar procurando algo que supra as nossas vidas. Nós estamos sempre desejando algo que supra as nossas vidas. Às vezes a gente compra um carro, né, novo, passa 2, 3 anos, a gente já está querendo outro carro, porque você já não está satisfeito com o carro. Essa lata velha aqui, só quero. Às vezes você compra ou aluga, né? Ou você muda para uma casa nova, aí tá aquela alegria, né? Você decora a casa, você coloca cortina nova, você coloca tapete novo. A mulherada adora, né? Decora, compra até a louça nova, né? Tudo. Mas aí passa 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí a alegria pela casa já não é mais a mesma. Aí começa a aparecer umas goteiras, né? Você começa a reclamar, né? Aí começa a dar umas manutenções elétricas, né? Aí você começa a pensar, poxa, já não tá me... Aí você já quer mudar também. E pior, quando você começa a fazer isso com sua esposa. Passam 1, 2, 5, 10 anos, fala, ai, caramba, hein, mano. Ganhou uma gordurinha aí. Ela tá reclamando demais. Tá querendo gastar dinheiro aí suado, né? Entendem? Se a gente não for satisfeito em Cristo, então nada do que você tiver vai saciar. Se você é satisfeito em Cristo, você sempre vai ser grato pelo que você tem. Você não vai precisar de algo melhor. Deus vai acrescentar na sua vida. Então, se você reclamar pelo carro, como é que você espera que Deus dê um carro novo para você se você já reclama daquilo que Ele já te deu? Como é que você quer procurar e ter coisas novas em sua vida se você ainda não aprendeu que Jesus é o completo na sua vida? Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Amém? Agora, se eu tiver um carro e o carro quebrar, eu vou ter o carro agora? Se der PT no carro, eu ainda vou ter o carro? Não vou ter o carro, irmãos. Eu vou ter Jesus. Jesus é imutável. Ele é o mesmo hoje, ontem, sempre. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Né? Fica o spoiler aí. Então, o que Tito está dizendo aqui? Para nós renunciarmos às nossas paixões e à nossa maneira de viver, querendo viver da nossa forma. O nosso desejo, é meu. Então, a graça não é desculpa para viver no pecado. A graça de Deus, esse favor imerecido sobre nossas vidas, não é essa desculpa para, Jesus morreu por mim, agora eu estou salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser, posso tomar as decisões que eu quero, né? Fazer o que eu quero. A verdade é que Jesus deseja muito mais de nós. Olha o que diz em Romanos 6,14, que interessante. Assim, o pecado não deve ter o domínio sobre vocês. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo de quê? Da graça. Aquela graça que Jesus nos apresentou no Sermão do Monte. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que
quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedece, quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, que antes éramos realmente, né? Vamos dizer a verdade. Vocês passaram a obedecer de... Obedecer de quê? Obedecer de coração, irmãos. A forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus. E o que esse mundo prega é justamente essa escravidão. É um sistema louco, né? Se você abrir o seu celular, vai ter sempre uma propaganda de algo que você precisa, né? Sempre vai ter um negócio. Ah, você precisa usar isso aqui. Você precisa ter isso. Ó, esse celular aqui. Ó, esse tênis. Ó, essa roupa. Ó, esse status aqui, ó. Pá! Aquele outdoor maravilhoso, né? Quando você passa ali na Paulista. Né, César? Quando a gente vê assim, fica vislumbrando aquele carro zero. Ah, Tigo 500 Pro aí. Aquela coisa. É tudo nos oferecido. E não diz respeito aqui, irmãos, somente a escravidão do pecado. Mas a escravidão daquilo que as pessoas oferecem a nós. E você acaba fazendo, e todas as suas decisões acabam sendo em prol daquilo que você deseja. Quer um exemplo? Eu trabalho numa loja de carro, e aí me foi oferecido a gerência. Legal. Maravilha. Gerência, né? Quem quer? Ah, coisa boa. Mas aí, irmãos, que exigia? Domingo a domingo. É legal financeiramente falando? Vai dar um upgrade legal? Mas e aí? E a obra do Senhor? E o chamado do Senhor sobre a minha vida? Onde é que ia ficar? Domingo a domingo. Ia ganhar dinheiro? Ia ganhar dinheiro. Mas e aí? É só isso? Ganhar dinheiro na vida? Não é. Respeitosamente. Disse não e segue a vida. Estou pleno? Estou feliz? Estou feliz. Porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor deseja. Que seja assim sobre a sua vida. Se vier propostas, se vier coisas que te tirem do propósito de Deus, você não precisa nem perguntar para Deus se é dele ou não. Minha esposa recebeu algumas propostas de emprego, né, amor? E uma delas era muito boa também. Muito boa. Falei, vamos mudar para ficar perto dessa... Mas, o que exigia dela? Tempo. Tempo que ela não poderia estar aqui. E ela olhou para mim, amor, o que você acha? Falei, não. Não. Ah, mas eu estou desempregada. Mas e as finanças? Amor, Deus está cuidando, né? Deus está cuidando. Porque Ele tem cuidado de nós desde o princípio. Antes mesmo de sermos gerados, Ele já está cuidando de nós, amém? Antes mesmo da gente pensar em existir, Ele já estava lá, Wesley. Já estava lá. Deus é um Deus que cuida de nós. E o que Ele quer ensinar para mim e para minha esposa? Dependência. Dependência do Senhor. A gente vai ficar ansioso, frustrado, né? Porque, poxa, Deus, se você viu, se você tocou, então é seu. Vai lá e pega. Não. O que Deus deseja? O que Deus quer de nós? Né? Então, propostas vão vir, mas nem toda proposta boa quer dizer que é do Senhor. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. A graça foi manifesta por Deus, através de Jesus. E nós entendemos essa graça e nós podemos compreender através da cruz de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou. Muitas vezes, e até eu mesmo, né, nós perdemos esse peso. Nós perdemos essa noção de que era para eu estar
morto nos meus pecados, era para eu estar sendo condenado, era para eu estar naquela cruz, figurativamente falando. Era para nós estarmos condenados. Porque entenda uma coisa, a cruz, ela é a resposta de Deus, a cruz é uma resposta de Deus para o mundo que não entende o peso do pecado. Se a gente for ver os jovens, né, qualquer pessoa aí fora que não conhece ao Senhor, eles fazem, mas é aquele jeitinho brasileiro, né? Ah, eu vou me dar bem. Você mente. A pessoa mente para se dar bem. A pessoa passa a outra pessoa para trás para se dar bem num negócio, ou seja lá o que for. A pessoa simplesmente ofende a outra às custas de nada. No trânsito, por exemplo. A pessoa te fecha, seu animal, não sei o que, árvore que não dá fruto. Tudo. A troco de quê, né? Mas a cruz é a resposta de Deus para o mundo que não entende o peso do pecado e nem a profundidade da graça. Olha o que diz lá em Judas 1:3. Amados, todos acharam aí? Judas. Amém? Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos homens cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano Senhor. Embora já tenham conhecimento de tudo isso, até ali, né? Quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. Irmãos, é legal ver os atributos de Deus, né? Muitas vezes a gente só vê um Deus de amor, né? Ou às vezes um Deus de justiça só. Mas o Senhor tem um atributo de ser justo, certo? E ser um Deus de amor, certo? Então, quando nós olhamos para a cruz, irmãos, e quando nós entendemos que Jesus levou sobre si os nossos pecados, a gente está vendo ali na cruz justamente a justiça de Deus, certo? Por quê? Quando Jesus se fez pecado por nós, né, e pela lei, né, você deveria morrer, haveria uma morte. E o Senhor fez essa justiça, certo? Correto? Então, quando fez justiça sobre Jesus, sobre nós recaiu a graça do Senhor. E é engraçado, né? Quando a gente vê o Evangelho, não é que Deus esqueceu dos nossos pecados, né? Não é que Deus esquece dos nossos pecados. É um Deus que assumiu a penalidade do pecado. É um Deus que escolheu a penalidade do pecado. Então não é que Jesus pegou e foi na cruz e pegou seus pecados daqui. Mas o que Deus fez ali na cruz foi uma justiça, né, de nos perdoar e assumir essa penalidade. E para que Deus pudesse nos salvar de nós mesmos, para que Deus pudesse nos salvar, Ele não poderia abrir mão dos seus atributos, que é a justiça. Então, pensa num juiz aí, que Deus é juiz também. Pensa num juiz aí, e uma pessoa colocada diante desse juiz, uma pessoa que matou, assassinou, né?
E aí, de repente, esse juiz fala, o que aconteceu? Olha para ele, não aconteceu nada, pode ir embora. Qual seria o nosso sentimento em relação a isso? O juiz olhar e mandar a pessoa embora. A pessoa que cometeu esse crime. De injustiça, certo? Então, o que o juiz faz? Ele julga, beleza? Certo? O que o juiz faz? Julga. Então, como a gente iria se sentir se o juiz perdoasse um culpado? Como a gente ia se sentir? Que Deus é juiz, certo? Por isso a justiça foi feita na cruz. Ao invés de nós estarmos ali no tribunal, Gabi, nós estávamos diante do banco dos réus, né? A gente estava ali sentado, aí todas as culpas que a gente sabe, que a gente tem um monte, né? A gente estava ali diante de Deus, aí Deus, aquele juiz. E aí Jesus tomou toda essa culpa nossa, e aí a justiça foi feita ali na cruz. Então a justiça caiu sobre Cristo, e a graça caiu sobre nós. E aí é engraçado que Paulo fala, né? Então, a gente vai permanecer no pecado, né? Se a gente permanecer no pecado, se a gente quiser voltar para a lei, a gente decaiu dessa graça. Então, praticamente nós estamos negando esse julgamento do Senhor sobre Jesus, né? E nós estamos querendo, ô juiz, não, esquece isso aí, esquece essa graça, então eu me coloco diante de você, Senhor, para que você possa me julgar. É mais ou menos isso, irmãos. Então, vamos entender de uma vez por todas que a obra do Senhor, ela é perfeita. A forma que Deus encontrou de nos perdoar, sem violar os atributos dele, foi essa. Deus não podia negar a si mesmo. Deus não podia negar a sua própria justiça. Podia? Não podia. Então, o que Deus fez? Ele, para cumprir, para não perder nenhum dos seus atributos, colocou Jesus ali. Jesus, vou fazer justiça através de você. E nós fomos alcançados por essa graça. Amém? Quantos podem dizer amém sobre isso? Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 13, ele fala a respeito do amor. E ele fala diversas coisas, né? E ainda que nós fizéssemos qualquer coisa, se nós não tivéssemos amor, nada valeria. Se a gente se sacrificasse, se a gente desse o nosso corpo em favor de alguém, né, queimado, se a gente falasse a língua dos anjos, dos homens, se a gente fizesse chover, se a gente não tivesse amor naquilo que nós fazemos, nada valeria. Mas eu creio que o maior amor, ele foi provado na cruz. E Jesus mesmo disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Quando nós refletimos sobre essa obra da cruz, nós entendemos então o favor do Senhor sobre nós. Quando Jesus está dizendo ali, no sermão, dizendo, olha, a graça que é oferecida a vocês, o que eu estou oferecendo a vocês, é para subir esse padrão, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida na qual, sem mim, nada vocês podem fazer. É isso. Amém? Então, qual é o nosso coração hoje, irmãos? O que nós queremos alcançar? O que nós queremos almejar? Onde é que nós queremos chegar? O amor perfeito de Deus nos direciona a isso, nos direciona a amar cada vez mais, nos direciona a sermos melhores cada vez mais. Olha, a gente olha essa lei, às vezes a gente olha a graça e fala, nossa, é muito pesado, mas a verdade é uma alegria, tem que ser uma alegria sobre nossas vidas, amém? A banda pode subir em nome de Jesus. Eu entendo que o que Jesus quis dizer aqui, né, que nós precisamos ter em nossos corações, é que mais do que obedecê-lo, né, mais do que fazer para Ele, mais do que obedecer às leis,
Mais do que isso, irmãos, é nós nos posicionarmos como filhos e entender a nossa identidade em Cristo. Entender de uma vez por todas, né? Se nós fomos chamados, se nós somos filhos do Senhor, se nós fomos chamados de filhos, de amigos do Senhor, nós precisamos tomar essa identidade para nós. Chega de viver da nossa maneira. Chega de viver da forma que nós achamos que é bom para nós, né? De termos a consciência nossa, sou eu preciso buscar o melhor. O melhor está em Cristo, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.